E aí, gente, beleza? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Força Máxima. Hoje a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo sobre filosofia. Hoje a gente vai falar um pouco aqui da mudança de paradigma, contextualizando as mudanças na modernidade. Ou seja, a gente vai falar basicamente do fim da Idade Média e do início da Era Moderna. Tranquilo? Então a gente vai entrar um pouco aí no contexto histórico da Baixa Idade Média para falar aí sobre as modificações que estavam ocorrendo naquele cenário, o fim do feudalismo. Vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais. A gente vai entrelaçar muito o conhecimento histórico com o conhecimento filosófico. Tranquilo? Beleza? Chega contigo e vamos lá. Contexto histórico, Baixa Idade Média. Vamos relembrar aqui rapidinho da história. O período medieval dividido entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média tem basicamente seu início ali no século XI até o século XV, em 1453, com a queda da cidade de Constantinopla, o que a gente convém aí adotar para encerrar o período medieval. Beleza? Mas aqui, dentro desse contexto da Baixa Idade Média, vai acontecer uma série de mudanças dentro do sistema feudal. E essas mudanças vão acarretar o fim do feudalismo e, consequentemente, uma nova forma de se pensar, de se agir, de se conceber um mundo. Ou seja, novas formas de entender a filosofia. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Baixa Idade Média, o que estava rolando? As cruzadas. Lembram das cruzadas? Aquelas expedições religiosas que tinham o intuito de livrar a Terra Santa dos infiéis, dos sarracenos, dos muçulmanos que estavam ocupando a região. As cruzadas têm seu início ali no século XI. Tranquilo? Vamos lá. Formação dos estados modernos, ou também das monarquias nacionais. De uma maneira simples de entender isso, é falar da formação dos países, como a gente entende hoje. Obviamente que os processos não são semelhantes, mas as primeiras monarquias nacionais vão surgir nesse período aí. A gente vai falar de algumas delas daqui a pouco. Renascimento comercial e urbano, ou seja, há um declínio do feudalismo. As cidades voltam a ter vida, voltam a ter vigor. Há uma transação comercial, a circulação de pessoas, de ideias. Vai ter um ditado que fala que o ar da cidade liberta. Tranquilo? Há um renascimento da vida urbana e do comércio. Lembrando que a Alta Idade Média, a gente costuma falar que quase não havia transações comerciais no período. O feudo era basicamente autossuficiente. Tranquilo? Chega mais. Surgimento da burguesia. Uma classe que vai se destacar nas cidades, vai ganhar importância e vai se tornar uma das classes mais influentes, ou a classe mais influente aí, durante a Idade Moderna e até a Idade Contemporânea. Tranquilo? Crise do século XIV. Diversas coisas vão acontecer ali, a peste bubônica, fome, crise agrícola, enfim, é a cerejinha do bolo para acabar ali com o sistema feudal. E já entrando aí na Idade Moderna, a gente vai falar da reforma religiosa. Desses tópicos aqui, nós vamos nos debruçar sobre a formação dos estados nacionais e a reforma religiosa. Obviamente que ao falar da formação dos estados modernos, nós vamos acabar esbarrando nesses outros tópicos aqui. Tranquilo? Vamos lá. Formação do Estado moderno. Vamos lá. Transformação de diversos territórios separados politicamente em territórios unificados. O que significa isso? Lembra lá, Alta Idade Média. Tem declínio do comércio e o crescimento vertiginoso de uma nova forma uma nova forma social, que a gente convém chamar de feudalismo. O feudo, ele era representado pelo quê?
pela terra. E lembrando o seguinte, cada feudo tinha o seu senhor feudal, cada feudo tinha suas leis, cada feudo tinha o seu costume, né? Ou seja, eram territórios separados que tinham cada um seu representante, seus costumes, suas leis, seus impostos. E aqui eu estou falando o seguinte, a transformação de diversos territórios separados politicamente em um território unificado. Ou seja, eu estou falando que os feudos, que eram todos separadinhos, agora vão se tornar uma coisa só. Tranquilo? Unificação de impostos, leis, formação de um exército, unificação da moeda e criação de leis comuns. Vamos falar rapidinho sobre isso aqui. Unificação dos impostos. Se os feudos agora se tornam um, vai ter um imposto que vai valer em todo o feudo. Isso vai ser muito importante para a classe social que vai surgir, que a gente vai chamar de burguesia. Formar leis, né? As leis agora, se cada feudo tinha a sua própria lei, agora os feudos vão, já que eles se uniram, né? Vai acabar o poder local e vai surgir o chamado poder nacional, na figura de um monarca, que nós vamos falar daqui a pouco, vai ter uma lei que vai valer para todo o seu território. Formação de um exército. Vocês lembram aí como que eram os exércitos na Idade Média? Né? Basicamente o seguinte, relação de vassalagem. Eu sou um vassalo, quando eu vou para a guerra, eu sou um senhor feudal, quando eu vou para a guerra, o meu vassalo, ele vem junto comigo e dessa forma a gente vai ganhando corpo e montando um exército, formado basicamente por nobres. Lembram? A nobreza é a classe social que vive da batalha, da guerra. Sua função é proteger. O clero é orar. E os servos é trabalhar. Tranquilo? Então, o exército que era formado por diversos senhores feudais, agora vai ser formado por um único poder, digamos, o monarca. Vai começar a existir um exército do rei, não mais um exército de diversos feudos que junto formam um corpo para a batalha. Tranquilo? Agora vai ter a formação de um exército, o rei vai controlar o seu exército, independente dos vassalos. Tranquilo? Beleza? Unificação da moeda. A Idade Média, a gente fala que a Alta Idade Média foi basicamente o quê? A monetária. Existia uma circulação muito ínfima de moeda durante o período da Alta Idade Média. Tanto que o comércio era quase inexistente. Mas aqui, como nós estamos falando do renascimento comercial e urbano, nas cidades, as moedas, as trocas comerciais vão prevalecer. Beleza? Criação de leis comuns. Já falamos sobre isso. Questão social. Todas essas mudanças, obviamente, elas vão acarretar em mudanças sociais também. Aumento da população dos feudos. O que rola aqui? O feudo, a terrinha, comporta um número X de pessoas naquela região. Só que vai ter, durante um período, um avanço tecnológico que vai possibilitar melhores condições de plantio. Ou seja, as pessoas vão comer mais, vão comer melhor, vão viver mais. E dessa forma as pessoas procriam mais. Ou seja, a população do feudo vai crescer, vai ocorrer um crescimento demográfico. E sem falar também aqui da questão dos nobres, da questão sucessória dos nobres. Eu sou um senhor feudal. Eu tenho 2 filhos. Quando eu morrer, o meu primeiro filho, ele herda o meu feudo. O outro filho, ele precisa virar vassalo de um outro senhor, ou entrar para a igreja, e uma terceira opção de conseguir suas próprias terras. Daí diversos filhos de senhores feudais vão participar das cruzadas com a intenção de conseguir prestígios e terras, né, conseguir posses e se tornar um senhor feudal. Tranquilo? Então aqui a gente vai ter um monte de servo vivendo no feudo e alguns senhores feudais que vão estar, digamos, sobrando ali dentro do território. Né? Os filhos desses senhores feudais, eles precisam achar o seu próprio
feudo. Tranquilo? Com isso, parte da população vai ser liberada das obrigações ali das terras e vai migrar para as cidades que estavam abandonadas. E aí parte dessa população vai migrar para as cidades que eram chamadas de burgos. Tranquilo? Chega mais. Migração para os burgos. A população que está em excedência ali no feudo parte para os burgos, para as cidades. Crescimento do comércio. Nos burgos, o comércio volta. E a classe que vai se dedicar ao comércio é a classe que mora na cidade, que mora nos burgos. Daí o nome de burguesia. Tranquilo? Beleza? Chega mais. Crescimento do comércio. Perda do poder de alguns nobres. Lembra que eu falei o seguinte? Vai rolar o enfraquecimento de alguns senhores feudais e o fortalecimento de um poder central na figura de um monarca. Isso é interessante para a burguesia, porque o que acontece? A burguesia não é uma classe que vive do comércio. Se ela vive do comércio, ela precisa de circular, ela precisa pagar impostos. Pensa o seguinte, se cada feudo tem a sua moeda, a burguesia precisava fazer o quê? Ter um grande número de moedas diferentes. Isso dificulta o comércio. Se ela precisava pagar imposto em cada feudo que ela entrava, isso torna o produto mais caro. Resultado, a perda desse poder desses nobres e a união da burguesia na figura de um monarca, e toda essa unificação que a gente falou aqui, vai favorecer o comércio e o crescimento da burguesia. Tranquilo? Chega mais. Absolutismo. O absolutismo, a gente costuma falar que é o sistema político-econômico que surge, da união do monarca com a burguesia. Tranquilo? Vamos ler aqui, absolutismo. Está associado à formação dos estados modernos. Lembra que eu falei? O estado moderno vai surgir centralizando o poder na figura de um monarca. Esse monarca vai ser um senhor absolutista. Tranquilo? Ou seja, esse monarca, na maioria das vezes, ele vai concentrar os poderes políticos, militares, econômicos e, em alguns casos aqui, até os religiosos. Tranquilo? Vamos aqui então falar de alguns teóricos do absolutismo, começando aí por Maquiavel. Reconhecia a impossibilidade da unificação sem a existência de a figura de um poder que soubesse controlar as inúmeras disputas que surgissem em seu território. Ou seja, Maquiavel fala que essa unificação dos estados modernos seria praticamente impossível se não surgisse a figura de alguém capaz de contornar os problemas que pudessem existir dentro de um território. Tanto que o seu livro mais conhecido, o livro mais famoso, se chama O Príncipe. Maquiavel ele fala o seguinte, que no Príncipe e em outras leituras, tipo primeira década de Tito Livre, enfim, Maquiavel fala o seguinte, que mais vale um rei, ele trabalha dois conceitos, o conceito de virtude e fortuna. Virtude significa, digamos, virtude, habilidade. Fortuna significa sorte. Maquiavel fala que mais vale um rei com grande virtude, porque um rei com grande virtude, ele consegue criar a sua fortuna. E um rei que tenha apenas fortuna, apenas sorte, um dia a fortuna acaba. Tranquilo? Beleza? Outro teórico aqui é Thomas Hobbes. Ele tenta justificar esse novo modelo de autoridade apresentando o conceito de Estado soberano. Ele fala que o Estado ele deveria ser o mediador dos conflitos do homem. É de Hobbes aquela célebre frase, que o homem é o lobo do homem. Hobbes fala no seu livro Leviatã que um homem em estado de natureza ele tende a ser violento.
Então a figura do monarca, do senhor, do rei, seria o árbitro para que o homem não entrasse em guerra com ele mesmo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá aqui, ó. Outro pensador aqui é o Montesquieu. Tranquilo? Montesquieu ele demonstra que o despotismo, ou seja, o absolutismo, é baseado em não se manter o respeito por nenhuma lei. Vamos lá, começando de novo. Montesquieu demonstra que o despotismo é baseado em não se manter o respeito por nenhuma lei. O déspota, ele pode ser confundido com tirano. Só que é o seguinte, ó, todavia, essa realidade não se aplica em todos os modelos de absolutismo. Nós vamos ter aqui exemplos dos chamados déspotas esclarecidos. E nós vamos ter também aqui, por exemplo, o modelo da Inglaterra, em que o poder do rei vai estar subordinado ao parlamento, as chamadas monarquias parlamentares. Tranquilo? Chega mais. Jacques Bousset afirma que o estabelecimento das monarquias ocorre conforme a vontade de Deus. Ele vai falar que o rei é rei porque o Deus escolheu essa pessoa. Ele é o único que justifica o absolutismo através da religião. Desses teóricos aqui que nós falamos. Existem outros pensadores. Beleza? Vamos lá. Os primeiros estados nacionais que surgiram, o primeiro foi Portugal. É relacionado à Guerra da Reconquista. Os árabes ocupavam parte da Península Ibérica. E Portugal, o que a gente chama hoje de Portugal, pertencia ao que a gente chama hoje de Espanha. E através ali dos conflitos, vai ser doado o chamado Condado Portucalense, que vai vir ser chamado de Portugal. Então, o Condado Portucalense vai ser o primeiro lugar a reunir as condições necessárias para surgir a figura de um monarca que centraliza a administração. Daí Portugal ser o primeiro Estado moderno a surgir. Tranquilo? Espanha, relacionada à unificação das coroas de Aragão e Castela. Eram os dois maiores reinos que ocupavam ali a região da atual Espanha. E também está relacionado aqui com a Guerra da Reconquista. Quando esses dois reinos, Aragão e Castela, se unem, eles conseguem tomar a região de Granada, que era o último reduto dos mouros, ou seja, o último reduto dos muçulmanos ali na Península Ibérica. E depois que eles conseguem expulsar os muçulmanos da região, aí consegue se reorganizar e formar um Estado moderno. França começa no reinado de Filipe II e a criação de uma identidade nacional, aproveitando a rivalidade contra a Inglaterra. A França vai entrar em diversos conflitos com a Inglaterra. E ela vai utilizar ali a questão da rivalidade contra os ingleses para criar um sentimento nacional. Utilizando, por exemplo, o pensamento de Hobbes aqui do Estado soberano, a gente pode falar o seguinte, no Estado soberano, Hobbes fala o seguinte, que essas tradições em um determinado território, a nacionalidade, que a gente chama de nacionalismo, ele é criado. É nesse momento que está criando esse nacionalismo na França. Aristóteles vai falar que a formação das cidades e tal é algo natural. Só que, para Hobbes, essa naturalidade, beleza, as cidades existem, mas o sentimento nacional, o Estado soberano ali na figura do rei, precisa ser moldado e criado. E é aqui o que está rolando na França. Tranquilo? Inglaterra, norteado pela Carta Magna. O processo de unificação culmina com a Guerra das Duas Rosas. Beleza? A gente vai ver que na Inglaterra, o monarca absoluto, a gente vai falar de Henrique VIII mais à frente, ele era submetido ao parlamento. Beleza? Tranquilo? A Carta Magna já é uma submissão ao parlamento. O monarca não pode fazer o que ele bem entende, como outros estados nacionais aqui absolutismo. Aqui na Inglaterra,
ele já é ali podado pelo parlamento. Tranquilo? Vamos lá. Reforma. A gente falei que a gente ia falar de dois temas. A gente ia falar sobre a formação dos Estados Nacionais e a reforma. Tranquilo? Chega mais aqui, ó. Com a centralização do poder na figura do monarca, a gente está falando das formações dos Estados Nacionais, a fé deixou de ser o único princípio que unificava os povos. Antes, basicamente, a fé, o pensamento cristão do Ocidente, é que unificava a população. Mas agora está começando a surgir outras formas de se pensar, de se unir. Por exemplo, nascimento, eu nasci nesse lugar. Mesma linguagem, mesmos hábitos, costumes. Tranquilo? Partilhamento de um sentimento nacional. Desalinhamento do pensamento da igreja com a nova classe social, a burguesia. Como assim? A igreja ela vai ser contra o lucro. Por exemplo, o produto deveria ser vendido pelo preço justo. O que é o preço justo? O preço da minha mão de obra, mais o preço do material em que eu comprei para fazer o produto. Só que a burguesia, ela vive do lucro, ela vive do comércio. E a igreja tinha todo esse discurso de anti-lucro. Mas a vida do clero era opulenta. Tranquilo? Então a gente vai ter aí um desarranjo entre uma classe social que está ganhando força e a igreja que está perdendo seu prestígio. Chega mais. Simonia e indulgência. Caraca, Dilo, o que é simonia? Vamos lá aqui, ó. Venda de itens sacros e de favores divinos. Eu pequei e eu preciso de uma bênção. Eu pago para receber essa bênção. E venda de relíquia sagrada. Por exemplo, o espinho da coroa que foi colocada na cabeça de Jesus quando ele foi crucificado. Uma lasquinha da cruz de Jesus crucificado. Isso vai ser comercializado. Né? Obviamente que não eram itens verdadeiros, mas vão ser vendidos por parte da igreja, né? Como relíquias sagradas. É óbvio que a igreja, a instituição, a igreja católica em si, ela era muito grande e ela não tinha controle, basicamente, sobre esses atos. Né? Então, vai ser disseminado isso e a igreja não vai conseguir controlar esse tipo de comércio divino. Né? Indulgência. Venda do perdão dos pecados, mediante o pagamento de uma alta quantidade de terras. Pequei, fui um cara esdrúxulo durante toda a minha vida e quando eu estou no meu leito de morte, eu deixo um pedaço do meu feudo ou dou parte das terras para a igreja e eu consigo um carimbo para ir direto para o céu. Né? A venda do perdão. Tranquilo? De boas? Outras coisas aqui vai rolar, tipo vendas de cargos eclesiásticos, né? Pode ser colocado aqui como na simonia também. Né? Os altos cargos eclesiásticos, eles não vão ser conseguidos através de estudo e esforço, mas sim por compra. Lembra que a gente falou lá do senhor feudal que tem 2 filhos e uma opção para o seu segundo filho seria entrar na vida eclesiástica? Então, ele comprava um cargo para esse filho, né? Para ele entrar na alta cúpula ali, digamos, da igreja. Tranquilo? Outras coisas aconteciam, como, por exemplo, o padre deveria ser o católico, né? Deveria ser, as autoridades católicas deveriam ser celibatárias. E tinha padre com um monte de filho. Então, assim, o clero pregava alguma coisa, mas fazia outra diferente. Tranquilo? Vamos lá. Principais reformadores aqui. Martinho Lutero.
Ele prega as 95 teses na porta de uma igreja. Essas 95 teses são discursos que vão contra a atitude do clero. Resultado, ele é excomungado da igreja, ou seja, ele é expulso da igreja. E ele também vai contra o discurso da salvação pregado pela Igreja Católica. Ele fala o seguinte, que a salvação ela vem pela fé. Já a igreja falava que a salvação vinha pela fé e pelos bons costumes, digamos assim, né? Não precisava ter só fé, você precisava seguir os ensinamentos ali direitinho, enfim. Lutero falou, não, só a fé salva. Se você tem fé, você é salvo. Beleza? Ele traduz as escrituras, ou seja, a Bíblia, para o alemão. A Bíblia em si era basicamente em latim e pouquíssimas pessoas liam em latim. Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão. Obviamente poucas pessoas também nesse período aqui sabem ler, mas já facilita a pessoa ler, a ter acesso ao idioma que ela fala normalmente, comumente no dia a dia. Com isso, Lutero está falando o seguinte, que você pode ler a Bíblia e ter a sua interpretação. Tranquilo? Ele negou a autoridade do Papa e a hierarquia eclesiástica. Ou seja, Lutero ele vai ir contra os dogmas católicos. Ele vai romper com a Igreja Católica. No início ele não queria, né, mas ele acaba sendo expulso e ele recebe a proteção de alguns nobres ali da Alemanha que estavam de olho na terra da igreja, nas terras da igreja, né, tem toda uma relação ali por trás, mas Lutero é o cara que vai romper, vai ser o primeiro ali que vai romper com a igreja, beleza? Com até então a instituição mais poderosa do período. Henrique VIII, aqui a gente está falando de Inglaterra, ele vai fundar a igreja anglicana. Por quê? Ele vai fundar a igreja anglicana. A fundação do anglicanismo marca a transição do poder das mãos da igreja para as mãos do Estado. Henrique VIII é um rei, porém ele é um rei que está subordinado ao parlamento. Tranquilo? Chega mais. Almeja a anulação do seu casamento. Henrique VIII, ele era casado e ele tinha filha. Ele queria ter um filho legítimo para assumir o trono quando ele morresse. Henrique VIII ele tinha um filho ilegítimo com a sua amante. Então ele queria a anulação do seu casamento para casar com a sua amante e o seu filho, assim, então, ser legítimo e não um bastardo e assumir o trono da igreja da Inglaterra. Porém, esse pedido foi negado pela igreja. Então, Henrique VIII rompe com a igreja católica, proclamando-se protetor da igreja em 1531. Desconsidere esse 1931 aqui, é 1531, beleza? Tornando-se líder da igreja. Ele se proclama protetor da igreja em 1531 e torna-se líder da igreja reformada, ou seja, da igreja anglicana, em 1834, com a aprovação do parlamento no chamado Ato de Supremacia. Tranquilo? Então, Henrique VIII proclama-se protetor da igreja em 1531 e em 1534 ele, com apoio do parlamento, se torna líder da igreja. Beleza? E o nosso último reformador aqui é João Calvino. Aqui a gente está falando da Suíça. Calvino ele era francês, mas foi para a Suíça por conta das perseguições, né? Ele defendia o pensamento agostiniano de predestinação. Lembra lá do pensamento de Santo Agostinho? Existem pessoas predestinadas que vão ser salvas e outras não. Calvino fala sobre isso também. Existem pessoas que já são predestinadas à salvação. A doutrina calvinista ela vai ter grande aceitação dentro da burguesia. Por quê? Lembra que é o seguinte, a Igreja Católica é contra o lucro. A burguesia vive do lucro.
Resultado, Calvino vai defender o lucro. Daí a burguesia vai colar no Calvino. Deus atua em tudo, segundo Calvino, inclusive nas questões materiais. Ou seja, se você está lucrando, é porque Deus está te abençoando. Então o lucro não é algo ruim. Lucro é uma bênção, segundo Calvino. Daí a burguesia que vê esse discurso de Calvino fala assim, cara, esse reformador, Calvino, ele está falando coisa que dialoga comigo. E está falando que Deus justifica o meu lucro, diferente do que a Igreja Católica prega. Então eu vou seguir as ideias desse cara. Apoio da burguesia. Tranquilo? Com isso, meus queridos, nós terminamos o módulo 11, a mudança de paradigma aí da Idade Média para a Idade Moderna, né? A transição do pensamento. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.